Fala moçada, Ricardinho Bio aqui na área, tudo bem com vocês? Galera, comigo tudo ótimo. Vamos dar início agora à nossa aulinha de núcleo interfásico e eu tenho certeza que vocês vão entender, a aula vai ser bacana, vocês vão ver como tudo se relaciona, tá? Vamos nessa, galera. Não esqueça de dar o joinha no canal, ativar as notificações. Eu preciso muito dessa ajuda de vocês, ajuda a compartilhar o canal, porque eu preciso conquistar aí os primeiros 1000 seguidores para conseguir novas ferramentas pedagógicas aqui para as nossas gravações. De qualquer forma, galera, vamos nessa. Quem fica parado é pó. Turma, a gente tem uma imagem aqui que a gente consegue visualizar bem o núcleo de uma célula eucariótica. Então, não confundam, tá? Isso aqui não é uma imagem de uma célula, é apenas do núcleo da célula. E eu vou trabalhar alguns componentes com vocês aqui. A membrana que separa o núcleo do citoplasma, ela é um envelope duplo nuclear que a gente chama de carioteca. Ela é uma característica exclusiva dos eucariotos e vejam vocês que eu tenho poros na carioteca, né? Que basicamente servem para a saída de algumas substâncias. Se eu imaginar que as subunidades ribossomais elas são produzidas no nucleolo, elas precisam sair para o citoplasma, elas usam um poro. Se eu imaginar também que o RNA mensageiro tem que ser encaminhado para que ocorra a tradução, ele também sai pelo poro. Então a gente tem produtos que acabam sendo sintetizados no núcleo e pelos poros da carioteca eles acabam atingindo o citoplasma. Dentro do núcleo eu tenho um colóide viscoso que lembra muito o hialoplasma. Ele é rico em água, sais minerais, tem algumas unidades de monômeros biológicos, nucleotídeos. Esse, vamos dizer assim, colóide do núcleo eu vou chamar de cariolinfa ou de nucleoplasma. Então a constituição dele é muito parecida com a do hialoplasma de uma célula e ele é a sede de algumas reações metabólicas importantes. Então cariolinfa é justamente o colóide que preenche o espaço interno do núcleo. Gente, a gente tem também o nucleolo e o nucleolo ele é um corpúsculo denso e sem membrana, ele é amembranar. O nucleolo nada mais é do que um acúmulo de RNA ribossômico. Então à medida que os genes que contêm informações para a construção do RNA ribossômico eles vão sendo transcritos, a gente vai formando o RNA ribossômico que vai se acumular no nucleolo. Aí no nucleolo eu tenho uma associação desses RNAs ribossômicos com algumas proteínas especiais e aí eu vou formando as subunidades do ribossomo. Essas subunidades em momentos oportunos elas vão sair para o citoplasma e só durante a tradução que eu vou ter a montagem de subunidade menor e maior, RNA mensageiro, formando o complexo para a tradução, tá? Então a função do nucleolo é formar os pedaços do ribossomo para que posteriormente nós tenhamos a tradução. Lembrando, gente, que ele vai estar aparecendo na imagem enquanto os genes para transcrição desse material estiver ativo. No momento em que eu compactar a cromatina e desligar os genes que formam o RNA ribossômico, a tendência desse RNA ribossômico é desaparecer, porque os RNAs ribossômicos já produzidos vão migrar para o citoplasma, tá? Por isso que tem uma etapa da divisão celular que tem o desaparecimento do nucleolo, é uma consequência da compactação do material genético, da inativação de alguns genes. Só uma curiosidade com relação à carioteca. A carioteca ela é organizada a partir de algumas proteínas, tá? Que são as lâminas nucleares. Eu tenho um tipo aqui ó, que fica situado na lamela interna, essa parte interna, e outro tipo na lamela externa. Mas o fato é, gente, que essas proteínas também dependem da transcrição de genes específicos. Se esses genes foram desligados pela compactação do material, essas proteínas deixam de ser produzidas e a carioteca deixa de ser organizada. Por isso que a gente tem na prófase o desaparecimento da carioteca, por conta da inativação de genes que vão formar as proteínas da lâmina nuclear. Tranquilo? Beleza, então esses aqui são os principais componentes. Eu vou focar agora, gente, no material genético, tá? Que ele pode ter duas versões, ou ele está na forma de cromatina, ou ele está na forma de cromossomo. Vamos nessa. Falar um pouquinho do nucleolo também, acho que é importante vocês anotarem, porque eu comentei aqui e acho que não deu tempo. Ó, nucleolo, então, a gente classifica como um corpúsculo denso, alguns autores chamam de núcleo do núcleo, mas lembra que ali é um acúmulo de RNA ribossômico associado com algumas proteínas, né? E a grande função do nucleolo é formar os pedaços do ribossomo. Então ele tem uma importância significativa. Olha ele aqui na imagem,
esse corpúsculo, é justamente quando você está visualizando em microscopia, você vai ver um núcleo dentro do núcleo. A ideia é essa mesmo. E aí só lembrando que o nucleolo ele é formado a partir de regiões do material genético, em que a gente vai ter informações para formar o RNA ribossômico. Essas regiões nós chamamos de regiões organizadoras do nucleolo. Gente, essas regiões geralmente elas estão próximas dos centrômeros ou da zona SAT, lá do satélite. Então eles ficam meio que em algumas regiões específicas no material genético. Quando eu for falar de anatomia de cromossomo aqui, a gente vai ver com mais detalhes. A cromatina, pessoal, ela é a fase do material genético em que eu tenho alguns graus de compactação suficiente para que esse material caiba dentro do núcleo. A gente já vai ter uma associação do DNA com proteínas de compactação, que são as histonas. As histonas são proteínas que apresentam 8 cadeias polipeptídicas e são responsáveis pela compactação do material genético. Só lembrando a vocês que quando a célula está na intérfase G1, S, G2, que ela não está sofrendo divisão celular, o material genético está na forma de cromatina. E vamos falar um pouquinho dos estágios de compactação presentes na cromatina. Vocês estão vendo que a cromatina tem uma parte menos compactada, com filamento bem delgado, e uma parte mais compactada, toda enroladinha. A parte menos compactada a gente chama de eucromatina, como se fosse a cromatina verdadeira. Essa parte menos compactada a gente tem mais dificuldade de visualizar em microscopia, tá? Mas é ela que proporciona que os genes fiquem ativados. Então essas regiões da eucromatina são regiões em que os genes ainda estão ativos. Por quê? Existe uma pequena compactação, mas não é suficiente para impedir que a polimerase consiga chegar e se acoplar à região promotora do gene. Já em alguns pedaços desse material, que a gente chama de heterocromatina, o grau de compactação é um pouquinho maior. A alternância de regiões em eu e heterocromatina é muito importante para a expressão genética dentro de células. E isso depende de cada tecido. Cada tecido vai ter uma expressão diferencial desse material. O tecido epitelial vai ter, num determinado cromossomo, uma proporção, uma distribuição de hetero e eucromatina diferente, por exemplo, do tecido conjuntivo, do tecido nervoso, do tecido muscular. Isso é inerente a cada tipo de célula. Beleza, então fique a dica para a gente que na cromatina eu tenho uma região geneticamente ativa, que o gene vai sofrer transcrição e que provavelmente depois vai ser traduzido, formando a proteína, que é a região da eucromatina, né, menos compactada. E uma região geneticamente inativa, mais espiralizada, que é a heterocromatina. E que isso não é, gente, de forma assim contínua, né? Isso aqui pode ser facultativo. Eu tenho uma região que é facultativa, que ora se compacta, ora se descompacta um pouco. E eu tenho a região constitutiva, que sempre também vai manter fixa essa distribuição. Depende muito da região do material genético. Agora lembre, se eu estiver falando de genes estruturais que determinam nossas características, eu estou falando de uma porcentagem muito pequena do nosso material, estou falando de 5 a 3% do material, tá? Então não é a maior parte do nosso material genético. Galera, nessas duas imagens, eu estou mostrando para vocês aqui, ó, agora de forma mais ampliada, tá? Veja que aqui o grau de compactação ele é menor, então eu ainda tenho a fase de cromonema, que é a fase chamada de cromatina. A cromatina, que pode ser chamada de cromonema, ela tem a fase de eucromatina, mais delgada, e heterocromatina, mais espiralizada, mais compactada. A fase de eucromatina, ela permite a transcrição dos genes, então é geneticamente ativa, e a de heterocromatina, geneticamente inativa. Lembre que em muitas regiões do material genético, essa distribuição de eucromatina e heterocromatina, ela não é fixa, ela pode ser alternada e a gente chama de cromatina facultativa. Agora, quando o material ele entra em divisão celular, aí ele atinge um maior grau de compactação, aí a gente chama de cromossomo. Aí no cromossomo a gente já tem uma compactação maior, todos os genes vão ficar desligados, mas a gente ainda tem algumas regiões que são mais compactadas, mas aqui não vai ter região geneticamente ativa não, é tudo com genes desligados. A função na formação de cromossomos é só permitir uma melhor organização
da separação do material genético durante a divisão celular, tá? Na fase de cromossomo, que é durante a divisão celular, os genes estão todos desligados. E aqui eu tenho, gente, uma ilustração que mostra os graus de compactação do material. O DNA com apenas a fita dupla, e assim, a gente vai seguir aquela ideia de que quanto menor a compactação do DNA, mais comprido ele será, mas também ele vai ser mais delgado, menos espesso, mais fininho. À medida que eu vou compactando, espiralizando, né, enrolando esse DNA, ele vai aumentando o grau de compactação. Então veja que o DNA aqui puro, ele tem uma espiralização com espessura da fibra de 2 nanômetros, bem fininho. Aí ele associa a estonas, formando um complexo que a gente chama de nucleossomos. Então são exemplos aqui de complexos nucleoproteicos, porque tem cadeia polinucleotídica associada à proteína. E isso aqui é a forma que a gente tem nos eucariotos, tá? A bactéria só tem DNA, mas o material dos eucariotos não, é DNA junto com estonas. E aí eu tenho esses nucleossomos. Aí veja que com a associação com os nucleossomos, a espessura da fibra já vai para 11 nanômetros. Quando eu vou aproximando os nucleossomos, eu aumento ainda mais a espessura, vai para 30 nanômetros, eu chamo esse complexo de solenoide. Aí eu vou espiralizando ainda mais, aumentando a compactação, aí eu chego nas espessuras das fibras de 300 nanômetros e 700 nanômetros, até a fase de cromossomo, que é 1400 nanômetros, tá? A fase menos compactada seria a fase de eucromatina, 700 heterocromatina, e quando eu tenho tudo de cromossomo, eu atinjo o maior grau de compactação. Mas aí a fase cromossômica ela é restrita à divisão celular. Beleza? Show de bola. Bom, vamos falar um pouquinho da anatomia de um cromossomo. Aqui eu tenho um cromossomo duplicado. Nem todo cromossomo necessariamente ele será duplicado. Quando o cromossomo tem apenas uma cromátide, ó, isso aqui é uma cromátide. Quando o cromossomo tem apenas uma cromátide, a gente vai chamar de cromossomo simples. E os cromossomos naturalmente nas células, eles são simples, têm apenas uma única cromátide. Aí o que acontece é que quando passa pela fase S da intérfase, que replica o DNA, esse cromossomo passa a ter 2 cromátides. E as cromátides que pertencem ao mesmo cromossomo, a gente chama de cromátides irmãs. Então, na fase S da intérfase, eu vou pegar os cromossomos simples, que têm apenas uma única cromátide, e vou transformar em cromossomos duplicados. Só lembrando, gente, que o que determina o número de cromossomos é o número de centrômero, que é essa região de ligação aqui. O centrômero pode estar mais no centro, um pouquinho acima ou bem na extremidade. Vai depender do tipo de cromossomo que a gente está falando, tá? Então, os cromossomos, eles podem ser classificados quanto ao tamanho e também quanto à posição do centrômero. Se o centrômero estiver no meio, ele vai ser chamado de metacêntrico. Um pouquinho mais acima, submetacêntrico. Aí, à medida que ele vai para a extremidade, a gente chama de acrocêntrico, telocêntrico. Antigamente a gente estudava com detalhes esses tipos, mas hoje em dia não tem mais caído tanto essa anatomia em provas. O mais importante é vocês saberem que um cromossomo ele pode ser simples antes da fase S da intérfase e duplicado após a fase S da intérfase, mas a quantidade de cromossomos é a mesma. O que muda é o número de cromátides desse cromossomo, o que muda é a quantidade de DNA, tá certo? Um cromossomo duplicado, ele continua sendo um cromossomo, mas ele tem 2 moléculas completas de DNA. Uma molécula completa aqui, uma outra molécula completa aqui. O número de cromossomos depende do número de centrômeros. Se eu tenho 23 centrômeros, eu tenho 23 cromossomos. E por aí vai. Vejam vocês que eu consigo dividir o cromossomo duplicado em 4 partes, né? 2 aqui em cima e 2 aqui embaixo. Essas partes são os braços cromossômicos. Então, uma única cromátide pode ter 2 braços cromossômicos. Os superiores a gente chama de braço P, de pato, e os inferiores de braço Q, tá? Q de quociente. E aí o tamanho desses braços depende muito da posição do centrômero. Se o centrômero estiver exatamente no meio, os braços superiores e inferiores terão o mesmo tamanho. Isso vai depender se o cromossomo que faz parte do par 1, do par 17, do par 22, então depende muito do cromossomo que a gente vai analisar. E aí, galera, esse é o princípio, então, de você registrar fotos do material genético numa fase específica da divisão celular, que ele está no maior grau de compactação,
E aí você tira uma foto por uma câmera de um microscópio especial e você consegue organizar esses cromossomos, essas fotos, formando um mapazinho, tá? Então não vamos esquecer que uma célula humana, uma célula diploide tem 46 cromossomos. Esses 46 cromossomos, eles são divididos em 23 pares. Por que que nós temos 23 pares? Porque nós recebemos 23 cromossomos, um de cada tipo do pai, pelo espermatozoide, e a gente recebeu outros 23 cromossomos, um de cada tipo da mãe. Quando eu recebo 2 lotes com 23 cromossomos de cada tipo, eu acabo juntando e formando 23 pares. Então, o cromossomo do tipo 1, eu tenho 2 cópias. Eu recebi um do pai e um da mãe. O cromossomo do tipo 2, 2 cópias, um do pai e outro da mãe. E isso vai acontecer até o último par. Vocês estão vendo que os 22 primeiros pares, eu recebo os mesmos cromossomos do pai e da mãe. O que vão mudar ali podem ser os genes alelos, por exemplo. Um gene para determinação de textura de pelo, eu tenho um azão que eu recebi do pai e um azinho da mãe. Então, mas os cromossomos são os mesmos, eles são homólogos. O que muda é o tipo de alelo ali, mas continuam condicionando o mesmo caráter. A gente vai estudar isso em genética. Agora veja, gente, que isso de homologia, de pares homólogos, eu tenho nos 22 primeiros pares, que são aqueles idênticos entre homens e mulheres. Quando eu vou para o último par, que é o par 23, a gente vai chamar esse par de heterossômico ou sexual, porque ele difere entre os sexos. As mulheres têm um par de X, ou seja, tem mais um homólogo. O sexual nas mulheres é um homólogo, XX, e os homens não, tem um par heterólogo, um X grandão e um Y pequenininho. E esse é o princípio das heranças sexuais em genética, né? Eu ter genes que estão ligados ao sexo e restrito ao sexo. Restrito ao sexo são os genes exclusivos do Y, é uma herança exclusivamente masculina, só homem tem Y. O Y determina o sexo na espécie humana. E existem regiões do cromossomo X que são exclusivas do X. Os genes que são exclusivos do X, o homem só vai ter uma cópia, porque ele só tem um X. Aí por isso que algumas heranças são mais comuns em homens, tipo daltonismo, hemofilia. Mas vamos deixar para falar das heranças sexuais na aula de genética.